Olá, eu sou a Aline Barbosa, fisioterapeuta e fundadora da Unescence Spa. A Una nasceu para ser um lugar de cuidado com o corpo, com a mente, com as emoções. E eu tenho um projeto chamado Refúgio Delas, que é um lugar de cuidado integral para a mulher. Hoje é o primeiro episódio do nosso Papo com Elas, um momento de conversa real para falar sobre as nossas vivências, nossa fé, nossa rotina, sobre bem-estar, autocuidado, espiritualidade, para nos fortalecermos juntas. Então, hoje eu estou recebendo a nossa primeira convidada. Esse encontro será um encontro mensal, onde todo mês eu trarei uma convidada nova. E hoje eu tenho o prazer de apresentar a nossa primeira convidada, Otília. Ela é terapeuta emocional especializada em TRG, escritora, palestrante, mas agora eu vou passar a palavra para ela para que ela possa explicar melhor o que significa TRG. Olá, Otília, um prazer receber você no nosso primeiro episódio. E explica para a gente melhor o que significa essa sigla TRG. O prazer é todo meu de estar aqui hoje participando desse dia memorável, que é o primeiro de muitos. Amém. E muito obrigada por me dar essa honra. Como eu já fui apresentada, eu sou Otília de Souza, sou do Rio de Janeiro, terapeuta especialista em TRG. O que significa essa sigla? TRG é terapia de reprocessamento generativo. É uma terapia emocional que trata tudo que é de fundo emocional: depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno do pânico, crenças limitantes, baixa autoestima. E, juntamente com a terapia, nós também escrevemos o livro, que é Toda Emoção Tem Lógica, que a gente vai falar mais um pouquinho. E também temos contribuído com palestras para mulheres, palestras para todos os públicos, na verdade, mas em especial a gente vem aí já há uns 2, 3 anos palestrando para mulheres também. E é isso. Eu fico muito feliz quando eu vejo esse movimento de mulheres se posicionando, escrevendo livros, palestrando, falando para o público feminino, né? Porque hoje a gente tem uma gama assim de mulheres com muito potencial, muito competentes, mas muito sobrecarregadas, cansadas e que não se enxergam como elas realmente são porque estão consumidas pela rotina, pelo dia a dia. E como o nome do seu livro já diz, né, que toda emoção Tem tem lógica. lógica. E é sobre esse lugar que eu gostaria de começar essa conversa, falando um pouquinho como que você se descobriu, assim, dentro da sua profissão, né, para ser terapeuta e falar principalmente sobre a raiz das emoções. Então, eu sempre gostei muito de lidar com pessoas. E todo mundo já falava, eu desde nova, acho que devido à minha vivência, eu tive um amadurecimento muito precoce. A vida, ela fez com que eu amadurecesse. E com isso, eu acabava aconselhando as pessoas e sempre tive essa facilidade de acolher. Eu lembro que adolescente eu fazia, às vezes, aconselhamento para mulheres já casadas, sabe? Aquela Nossa. coisa. E aí, entrei no mercado de trabalho, trabalhando em várias vertentes, até que a pandemia, ela foi um divisor de água para muitas pessoas. Sim. Muitas pessoas tiveram que ser como o fênix, né? Se refazer, ressurgir ali das cinzas. E ali foi naquele momento que houve ali todo aquele caos, muitas pessoas, muitos empreendedores, até então eu era empreendedora também de um segmento, e quebrei na pandemia, como muita gente, e ali eu decidi fazer a transição de carreira. E conheci essa terapia, que ela tem um pouco mais de 15 anos, mais difundida tem 5 anos, criada pelo professor Jair Soares, pelo Instituto Brasileiro de Formação de Terapeutas, e, mediante isso,
eu primeiro fui curada para curar, isso é importante falar, porque eu passei pelo processo terapêutico, e interessante que eu achava que eu não tinha problema nenhum, eu achava que tudo era normal que acontecia na minha vida, mas quando eu comecei a fazer a terapia, eu vi quantas crenças limitantes, quantos padrões eu repetia, quantas dores estavam guardadas dirigindo a minha vida. Existe até um psicólogo maravilhoso, que é um dos fundadores, dos pilares da psicologia, que é o Jung, que ele fala: enquanto o inconsciente não se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar de destino. Então, tem tantas pessoas presas nos seus padrões, nas suas dores, achando que é assim que tem que ser, e na realidade você precisa de uma transformação, de um reprocessamento para gerar em você uma nova estrutura emocional. Então, eu passei por isso que hoje eu estou aqui nesse lugar, para ajudar pessoas. Muito importante isso, sobre reprocessar, né? Quando você fica presa dentro de uma bolha, de um padrão, achando que aquilo é o seu habitual, ou que aquilo é o normal, ou que aquilo é até onde você consegue ir, é o máximo que você consegue Ou ir. tem que ser Ou assim, tem né? que, o tem que, né? Agora você me fez lembrar da minha filha, que ela sempre fala, né? Repete uma frase que eu sempre falo muito dentro de casa, e ela diz: uma mulher muito sábia um dia me falou que ninguém tem que nada nessa vida, porque eu falo muito sobre isso. Legal. As coisas não podem ser por uma obrigação, né? E às vezes a repetição de um padrão, como você estava bem detalhando, não é de forma consciente, é porque você está presa naquele ambiente, naquela estrutura, e não sabe fazer diferente, porque não se enxerga diferente daquilo que está ali, né? Exatamente. E outro ponto importante que a Otília falou, e eu gostaria que a gente, de repente, entrasse um pouquinho nesse tema também, é sobre a mudança de carreira, né? A transição de carreira, que muitas pessoas também ficam presas, né? Ou porque acha que não tem mais tempo, que não tem mais idade para isso, para mudar, e sempre há um novo caminho, né? Sempre há uma nova forma, sempre existe uma nova possibilidade, não existe uma idade, né, para você começar algo novo. É só você se permitir. Fala um pouquinho para a gente sobre isso também, Otília. Então, é muito interessante essa colocação sua, porque eu, por exemplo, eu tinha um sonho de fazer faculdade. Olha que coisa. E eu lembro que quando eu estava ali fazendo o ensino médio, eu tive que fazer uma escolha. Eu queria ser muito professora, só que professora tem que ter uma demanda de tempo, porque você tem que estagiar e estudar. E eu tive que fazer uma escolha de ou fazer o estágio normal para professora ou trabalhar para ajudar em casa. E aí eu abri mão desse sonho de ser professora. Porque precisava ajudar. Porque eu precisava ajudar em casa. Então eu fiz formação geral, como se falava, à noite, e trabalhava durante o dia para ajudar em casa. Então foi a primeira questão. Depois que eu comecei a trabalhar, a coisa da realização da faculdade foi ficando distante, porque você começa a focar no trabalho. Já não demanda mais tanto tempo, né? E aí você acha que a idade está chegando e você não tem mais tempo, enfim, e eu anulei esse sonho também. Então, quando eu fiz a terapia, eu entendi que nunca é tarde. Eu entendi que o tempo é o nosso maior ativo e que se a gente faz a gestão do tempo, faz o tempo ali funcionar, ser funcional, você consegue sim sair daquela corrida dos ratos, daquele modo luta e fuga o tempo todo e ser produtiva. Porque a gente confunde muito o sacrifício, o trabalhar por produção. Às vezes você corre e não sai produz do lugar. nada. E fica só apagando incêndios também, né? Resolvendo emergências. E quando você começa a ter essa consciência emocional de que não é sobre correr, não é sobre você ficar apagando incêndio e fazendo tudo por todo mundo e carregando todo mundo nas costas. Então você começa a ser produtiva.
e eu realizei um grande sonho, já estou na fase do TCC, mas de fazer a minha graduação e poder almejar um pós e só seguir, só seguir. Então isso é maravilhoso e eu quero dizer para você, mulher, nunca é tarde. Talvez você em algum momento pode ter anulado a sua vida por conta de filhos, casamentos, escolhas, mas não deixe isso te paralisar, mas que isso seja um combustível para que você possa olhar daqui para frente. Não fique presa ao passado, se lamentando pelo que você não fez, mas olhe para aquilo que você ainda pode realizar. Ficar pensando que o se, né? Ah, se eu tivesse tentado. Só faz. Só faz. Só faz. Só dá o primeiro passo, porque você está falando e eu estou me identificando com a sua história, né? Eu comecei, inclusive, esse empreendimento, que é o Spa Essence, aos quase meus 40 anos, né? E eu não pensava mais em abrir, porque era um sonho da época de faculdade também. E eu sou formada em fisioterapia há 16 anos. Então, olha quanto tempo se passou, um sonho guardado na gaveta, né, arquivado ali, esperando o momento de eu ter coragem, também que eu acho que vai muito da coragem, né, de dar o primeiro passo. E não foi na melhor circunstância, tá? Para quem já conhece a minha história, né, quem me segue no Instagram e sabe um pouquinho da minha história, não foi o dia confortável que me fez tomar essa iniciativa. Foi um dia insuportável, né? Que me fez me pôr em movimento. Então, também tem esse lado, né? Às vezes a gente está no meio de um caos, de uma situação totalmente contrária a tudo que você imaginava para a sua vida, mas sempre dá para tirar. Eu falo muito assim, Otília, que todas as situações elas sempre têm dois lados. Então é você que escolhe. Se você vai ficar se vitimizando e achando que acabou, não dá mais, ou se desistir não é uma opção para você e você vai tentar no caminho difícil, no caminho desafiador, mas possível, né? Porque quando é no meio do caminho que a gente aprende, é no meio do caminho que as coisas vão fazendo sentido, vão se estruturando, né? Às vezes a gente começa meio perdido e quando vê, não passa de mágica, as coisas clareiam de uma forma e você fala, por que eu não comecei antes, né? E aí, com tudo que você trouxe pra gente, né, compartilhando aí um pouco da sua trajetória, você, durante esse processo, sentiu que estava pesado demais ou achou que tinha que ser forte o tempo inteiro? E aí até fazendo já aqui uma associação ao nosso tema, né? Que o tema desse episódio é você não está cansada à toa. É o peso de carregar tudo ou muito, né? Então fala um pouco sobre isso. Em algum momento você ficou nesse lugar de achando que eu tenho que ser forte o tempo todo? Eu vim desse padrão, porque eu vim de uma família disfuncional, onde o meu pai ele saiu de casa, eu tinha 5 anos de idade. Então eu fui criada por uma mãe solteira, alguém pode se identificar. Minha mãe com 2 filhos pequenos teve que nos criar. E eu automaticamente, vendo a minha mãe ali num lugar de sacrifício, eu tive que amadurecer e assumir responsabilidades que não era da demanda da minha idade, mas eu precisava. Então, eu cuidava do meu irmão mais novo, 4 anos mais novo do que eu aprendi a cozinhar com 9 anos de idade, eu já ia em mercado com 10 anos de idade, eu ia pagar conta, eu lembro que até a matrícula da minha escola, hoje em dia já talvez não seja nem mais permitido isso, mas eu com 11 anos de idade eu mudei de escola e eu fiz tudo, eu tirei a foto, eu levei o histórico escolar, então eu acabei amadurecendo muito rápido. Por uma necessidade, sim, mas isso acaba fazendo a gente ficando disfuncional para a vida. Por quê? Porque a criança ela tende a generalizar. Então, tudo que você vivencia, todo sentimento, todo padrão que você vivencia,
você tende a tendência a reproduzir ao longo da vida inconscientemente. Então, eu cresci com a síndrome de mulher maravilha e guerreira, tendo que dar Dá conta conta de de tudo, tudo, de todos. ajudar todos, carregar todo mundo, né, ali, a ponto de eu virar mãe da minha mãe, que foi algo que eu tive que quebrar, assim, esse paradigma em terapia, porque ela que é minha mãe, não eu me tornar a mãe dela, mãe do meu irmão. Então, eu generalizei. Então, eu achava que eu tinha que ser forte o tempo todo. Eu não sabia descansar, eu não sabia desfrutar. E eu vivia no modo luta e fuga, no mecanismo de defesa que é ativado, mecanismo de sobrevivência. Talvez você que está me ouvindo agora está se identificando. E uma dificuldade tremenda de pedir ajuda, porque você acostuma a fazer tudo tão sozinha no automático que até na rua, quando alguém te oferece ajuda, moça, você quer ajuda para abrir uma porta ou carregar, você já no automático, você fala, não, obrigado, porque você está ali no modo de sobrevivência, no modo de luta e fuga. Então, eu já tive, sim, nesse lugar de sobrecarregada, eu já tive, sim, nesse lugar de viver no modo ativado, luta e fuga o tempo todo, no hiperalerta o tempo todo. Eu acho que todas nós, né, eu trouxe essa pergunta, mas todas nós já tivemos nesse lugar em algum momento. E às vezes a gente repete, mesmo você já tendo essa consciência, que eu ia falar sobre que nesse momento você não se enxergava assim. Hoje isso tem uma clareza para você e você conseguiu romper. Mas mesmo tendo essa clareza, esse entendimento, em alguns momentos a gente se vê tentando repetir, né, os ciclos. Recentemente você estava falando e eu me lembrei dessa situação. Eu tinha feito uma viagem e na hora de ir embora, pegar a bagagem, pegar a bolsa, um rapaz foi pegar a bolsa para mim. E prontamente eu disse para ele, né? Não, não precisa se preocupar, tá pesado. E aí ele olhou para mim e falou: Aline, eu sou homem, eu tô acostumada a pegar peso. Deixa que eu carrego para você. E aquilo me trouxe gatilhos, sabe? Eu falei assim, nossa, mas é porque eu estava nesse lugar. Tão acostumada a dar conta, a resolver, a fazer, que para mim era um incômodo para ele ter que carregar e era uma gentileza, né? Tipo, você não precisa carregar o peso, deixa que eu carrego. Então, eu acredito que muitas mulheres se veem nesse lugar, mesmo sem enxergar. E talvez hoje você ouvindo essa conversa aqui, está se identificando e está conseguindo trazer aí na sua memória momentos assim, onde você, por conta de um padrão que se repete há anos na sua vida, você aprendeu a dar conta de tudo sozinha, mas não precisa ser assim. De fato. E assim, você acaba achando isso uma qualidade. Você acaba achando esse funcionamento um atributo. Eu dou conta de tudo. Eu não preciso de ajuda. Eu não quero incomodar. Mas, na realidade, isso acaba sendo nocivo para você, porque você fica num lugar que chega uma hora que o seu corpo não aguenta e somatiza. É por isso que tem muitas mulheres somatizando, o corpo gritando, desde uma enxaqueca, a própria fibromialgia, o burnout, vários transtornos, crises de ansiedade, que às vezes ela não sabe a causa, o porquê, mas é o acúmulo de tudo isso que ela vem carregando e ela acha que é um atributo, ela acha que é uma qualidade, mas na realidade é algo que está prejudicando ela e prejudicando de uma forma indireta as pessoas ao redor, porque ela não consegue delegar, nem dentro de casa. Às vezes é uma mulher que está nesse lugar e não consegue deixar o seu marido, o seu parceiro, ser o homem da relação, exercer a masculinidade dele. Hoje a gente está vivenciando um mundo onde nós temos dois extremos. Os homens que acabam sendo omissos
e os homens que tentam colocar a sua masculinidade, mas a mulher, por estar nesse padrão automático, que às vezes é até inconsciente, ela anula essa masculinidade, ela não deixa o homem ser o homem da relação. E ali ela se torna cansada, sobrecarregada e vive nesse lugar de sacrifício. Então, eu já estive nesse lugar sim, e hoje eu brinco que eu não quero ser mais guerreira. Não, eu quero nem ser gosto dessa palavra. Princesa, entende? Eu Nós quero merecemos. ser princesa, eu quero descansar, eu quero desfrutar. Isso me fez até lembrar uma situação, ainda dentro desse tema, e há pouco tempo eu estava cuidando de uma mulher e ela falou que todas as vezes que o marido dela estava próximo de chegar em casa, veja bem, ela era dona de casa, e talvez você é dona de casa e você tende a se colocar num lugar que a sociedade interpreta a dona de casa muitas das vezes, que ela não faz nada, e na realidade a dona de casa nunca acaba, né? Ela é um trabalho que nunca acaba, e são várias funções ali que ela administrar uma casa não é fácil. Não. Se fosse assim, não existiriam os ofícios de governanta, que está incluso no dona de casa, do diarista, da passadeira, da cozinheira. Sim. Olha quantos ofícios uma dona pessoa de casa só. Ela exerce, fora a administração. Porque geralmente quando o marido trabalha fora, a mulher fica ali na parte administrativa, financeira, fazendo as coisas funcionar. E muitas das vezes, além da casa, os filhos também. Os filhos e toda a demanda que uma casa exige. Então, a gente começou a trabalhar essa questão e ali ela começou a tomar uma consciência de que todas as vezes que o marido estava próximo de chegar em casa, ela poderia já ter feito todo o serviço, a janta está pronta, a roupinha dele, tudo no esquema. Ela estava sentada no sofá, por exemplo, descansando ou deitada, ela tinha que levantar para mostrar que estava fazendo algo, mostrar que ela estava fazendo algo, porque ela ficava desconfortável dele chegar e ver ela sentada no sofá, mesmo que tenha sido depois de um dia exaustivo, de cumprir todas as demandas. E ali eu falei, é sobre ele? Ela, não, ele é maravilhoso, ele não reclama, ele deixa tudo nas minhas mãos, até que se acontecer de eu ficar doente, não poder fazer, ele não reclama. Era sobre ela, e era sobre interpretações, era sobre raízes emocionais, era sobre aprendizado vicariante que ela tinha observado dentro de casa, que ela interpretou, gerou sentimento e ela trouxe isso para a vida. Aqui no spa, eu recebo muitas mulheres assim, sabe? Mulheres que às vezes recebem de presente dos maridos, mas não sabem, não se permitem estar nesse ambiente, sabe? Elas chegam tão felizes, né? Por primeira vez que vão participar ter a experiência de um padrão spa, de receber uma massagem, mas se sentem culpadas por estarem ali, não conseguem aproveitar na totalidade, porque não se permitem, por conta desse padrão de que eu tenho que produzir, eu tenho que estar fazendo, eu tenho que estar cuidando, eu não posso ser cuidada, sabe? E muitas, que acaba sendo um momento de terapia também, sabe, Otília? Quando elas chegam, choram quando se permitem experimentar uma massagem, elas choram na maca, sabe? E algumas externalizam isso, se abrem, falam, nossa, eu nunca pensei que eu ia viver um momento desse, eu nunca pensei que eu pudesse estar num ambiente desse. Então é muito sobre o que a gente acredita dentro da gente, porque muitas das vezes não é sobre o outro, não é sobre o entorno, como essa, né, sua cliente mesmo falou, não é sobre o marido, era sobre ela, como ela estava se vendo nessa estrutura, como ela se enxerga. Eu acho que no fundo é tudo como a gente se enxerga, né? E para poder romper esses padrões, a gente precisa se conhecer, a gente precisa entender que a gente está presa, né, em ciclos, em padrões, e às vezes dentro do padrão familiar mesmo, né? Não é uma coisa, na maioria das vezes é um padrão familiar, né? Que vem carregando da infância e a gente vai levando isso para a nossa vida adulta. Exatamente.
para falar sobre descanso, eu engraçado porque assim, eu cresci no lar evangélico, então eu acostumada a ler a Bíblia, ouvir, né, as pessoas falando dentro de casa mesmo, e frequentava a igreja desde pequena, embora na minha vida adulta ali eu tenha me afastado, mas a gente nunca perde, né, a É nossa verdade, essência. essência. E depois dos processos que eu passei por conta do luto, eu entendi esse lugar de descanso com mais clareza, principalmente dentro da Bíblia. Que você já deve ter escutado, né, a passagem em Gênesis, que fala sobre a criação do mundo, que Deus criou o mundo, tudo que nele há, mas que no sétimo dia ele descansou. E um dia eu lendo essa passagem fez muito sentido para mim, porque Deus, ele sendo Deus, ele não se cansa. Então ele não precisaria descansar. Ele deixou isso dentro da Bíblia para que fosse um ensinamento, né? Para que a gente entendesse a importância do descanso. Que ser produtivo, como a gente já conversou aqui, é primordial, mas o descanso ele é essencial, é estratégico, né? Exato. É ser sábio, né? O descanso ele não é perda de tempo, não é preguiça, não é fraqueza, não é sabedoria, é estratégia. Fala um pouquinho para a gente o que você entende disso também, Otília. Então, eu sou cristã, acredito no criacionismo, e eu sempre falo para os meus clientes, pacientes, quando eu estou em terapia, que nós somos uma tricotomia. Nós somos, eu acredito nessa linha teórica, Sim, que somos espírito, alma e o corpo. corpo. Então, o espírito, ele precisa se conectar com Deus, porque o espírito é o que nos dá sentido da onde viemos e para onde vamos. Porque o ser humano, ele já nasce com um vazio, que esse vazio, ele é preenchido por Deus, né? Esse Sim, vazio existencial. Então, nós precisamos dessa conexão espiritual. A alma é a sede das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos, das escolhas. E é na alma que ficam os registros de toda a nossa vivência, de todos os nossos traumas, dos medos, das inseguranças. Então, tem pessoas que, agora falando para esse público mais direcionado cristão, dentro das igrejas, que estão com a sua vida espiritual alinhada, mas a sua alma quebrada. E aí é onde eu falo da importância de tratar a alma, de buscar uma ajuda profissional. Porque às vezes aquela pessoa está dentro da igreja sobrecarregando o seu líder espiritual e não é sobre oração somente, não, mas é sobre uma atitude de buscar a ajuda adequada para se curar dos traumas, das marcas, dos registros emocionais. Então, precisamos tratar a alma. E tratando a alma, porque o coração alegre formoseia formoseia o o rosto, rosto. é verdade? E o coração abatido, né? Ele apodrece até os ossos, assim vem dizer a palavra de Deus. Então, buscar essa ajuda direcionada e cuidar do corpo, porque eu vejo que muitas pessoas na igreja negligenciam muito a parte da alma e do corpo também. Sim, que é o templo do Espírito Santo, né? Que a gente precisa desde uma alimentação Uma a uma atividade atividade física. física, para você, ao invés do cortisol ficar ali circulando do seu corpo, ser gerado através da atividade física, você produzir dopamina, serotonina, que é os hormônios do bem-estar, do prazer. Então, a gente precisa ter esse cuidado da nossa tricotomia, entender que o descanso é um princípio, não é algo pejorativo que se der eu vou descansar. Não. O Não descanso dá para ele tem que negociar, ser né? exatamente, o descanso ele tem que ser prioridade, Sim. porque uma pessoa descansada, ela raciocina melhor, ela trabalha melhor, ela produz, né, Ela rende melhor. ela rende mais, ela fica uma mãe mais amorosa, ela fica uma mulher mais bonita, mais disponível, ela fica uma profissional que produz mais ali no seu campo de trabalho. Agora, quando você não descansa,
você fica estressada, sobrecarregada, Mal-humorada. achando que está dando conta de tudo, E mas não na tá. verdade você está se prejudicando e prejudicando as pessoas ao redor. Então, o descanso é um princípio, não é uma opção, ou se der, né? O Ou se. se, Não, não é se. Você precisa descansar. é necessário, né? E existem coisas, princípios, né? Como ela acabou de falar, que são, os princípios eles são inegociáveis, na verdade, né? Tudo que você é, o que você acredita, não dá para negociar a sua própria essência. E quando você está sobrecarregada, você está sugada, né? A sua energia Exatamente. não existe, né? Então, o descanso, ele realmente é uma parte essencial, não tem como pular ele, né? E aí, sendo o descanso, né? Quando a gente fala, muitas pessoas associam mas eu vou deitar aqui, vou dormir um pouquinho, né? Eu vou tirar um cochilo, ou então eu durmo uma noite inteira, mas quantas vezes você deita para dormir e acorda no dia seguinte cansada, como se você nem tivesse pregado o olho, né? O corpo até desligou, mas você não descansou, porque a mente acelerada, os pensamentos ali sobrecarregados, né? Porque você está cansada de estar repetindo um padrão e não consegue sair dele, não te permitem descansar. E aí, vou trazer aqui a Otília mais uma vez para falar sobre esse lugar das terapias. Como que você. Porque a terapia, na verdade, é um direcionamento para você se autoanalisar, né? Se autoconhecer. Não é sobre. Porque algumas pessoas têm essa ideia. Eu chego na terapia e faço o quê? A terapeuta que vai me dizer o que eu tenho que fazer? Não. Né? Você vai conduzindo para que a pessoa se enxergue, né? Conheça, reconheça os sentimentos, onde que está preso. Fala um pouquinho. Então, respondendo pela TRG, a terapia de reprocessamento generativo, a nossa abordagem ela é bem diferenciada porque a gente trabalha com o psiquismo e o mecanismo natural do inconsciente, a neuroplasticidade e o mecanismo natural do inconsciente. Então a gente entende que o próprio inconsciente ele vai trazer os traumas, os registros emocionais. Então não é uma terapia que você vai ficar ali buscando e tentando adivinhar. Não. Existe traumas, existe lógica no que você sente, por isso que a gente escreveu o livro Toda Emoção Tem Lógica, porque na minha vivência de 4 anos, exercendo esse protocolo terapêutico, eu vi que toda emoção tem lógica, de verdade. E tudo tem um porquê, tem uma causa, tem uma interpretação que geralmente está ali na primeira infância. Então, mediante a isso, você vai trabalhar esses traumas e assim, não só um ponto de autoconhecimento. Você vai entender a lógica de tudo que você sente, mas a nossa proposta é a resolução. É você Resolver, se né? livrar daquele padrão. É você se livrar daquele comportamento, daquele Entender por que você sentimento age daquela forma e resolver aquilo. resolver, para que você possa realmente, o teu inconsciente, ele te tirar do que chamamos de congelamento emocional. Porque quando a gente vivencia os traumas e as pancadas emocionais, a gente fica congelado emocionalmente. Eu vou dar um exemplo prático de uma casuística de uma paciente, uma cliente que ela tinha ali a questão do pai muito exigente. O pai era muito exigente e queria que ela limpasse a casa do padrão da mãe. Só que a mãe ficou doente, não podia mais fazer e o pai começou naquela cobrança. Então, ela disse que aquilo, tudo que ela fazia não estava bom, tudo que ela fazia não estava bom. Então, o que aconteceu? Ela entrou naquele lugar de, pai, vou ficar sem falar com você, porque já que tudo que eu faço não está bom, é melhor a gente parar de se falar por aqui. Então, ela ficou uns 2, 3 anos sem falar com o pai. Nossa. E a partir dali, ela desenvolveu o toque. Justamente por quê? Porque ficou registrado junto àquele sentimento de não merecimento, de não ser suficiente, de nada do que eu faço está bom, ela começou aquela Padrão de compulsão exigência de também, né? limpar aquele comportamento compulsivo. Então, estamos resolvendo em terapia
mas só para te dar o exemplo de que toda emoção ela tem uma lógica. E é sobre validar o que se sente também, né? Porque enquanto você falava, eu fiquei pensando nisso. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem admitir o que sentem. Isso. E ficam tentando dar outros nomes, sabe? Para não, mas eu não sinto isso. Não, mas não é isso que eu sinto. Um exemplo mesmo, até falando do luto, que foi o que eu vivi, as pessoas sentem raiva de Deus, por exemplo. Sim. E muitas pessoas têm esse lugar de... Não era raiva exatamente, né? Então, hoje eu falava muito isso também. Eu não sei se era raiva exatamente, mas era um sentimento de indignação. E quando eu falei isso pela primeira vez para a pessoa, foi um susto ela ouvir. Como assim você ficou indignada com Deus? Falei, sim, mas eu fiquei, entendeu? Não adianta eu tentar maquiar aqui o sentimento, porque ele me conhece, então ele sabe que era esse o sentimento. Então, é sobre validar e respeitar o sentimento do outro também, né? Exato. Porque eu lembro que nessa situação a pessoa ficou tentando me convencer de que não era correto sentir essa indignação por Deus, mas era de fato o que eu estava sentindo. E aí eu me senti assim, invalidado, tipo, será que eu estou errada então? Porque, sabe? Sobre não validar e não reconhecer o próprio sentimento, né? Você quer ver um exemplo dentro disso que você está falando? Na terapia, as pessoas, elas têm muitos ali traumas gerados por pai e mãe. E não é sobre você criar juízo de pai e mãe. Eu sempre falo na terapia que eles fizeram o que sabia, o que podia com o que tinham. O melhor que podiam fazer, né? E estavam, na maioria das vezes, na dor. E quando a gente está na dor, a gente age no viés da nossa dor. E na maioria das vezes também repetindo um padrão que foi feito com eles inconscientemente. Sim. Porque você é mãe, você é pai. E você sabe que tem hora que a gente faz coisas e age que a gente fala, meu Deus, eu não devia ter falado assim, eu não devia ter agido assim, eu estou fazendo igual minha mãe, eu estou fazendo igual meu pai. E isso é inconsciente. Então, tem um momento da terapia, porque pai e mãe, de fato, é inimaginável você pensar em ter raiva de pai e mãe. Só que na terapia, tem um momento que para você conseguir reprocessar aquele evento, dissolver aquela dor dentro de você, você precisa dar vazão a essa raiva. Admitir que sente, né? Que é real. Tá que ali. No processo terapêutico, essa raiva, ela se torna indignação. E da indignação, essa indignação, ela faz você ter um amadurecimento emocional e a partir dali você sair do lugar de vítima e começar a se colocar no lugar de autorresponsabilidade. Uhum. E ali aquilo é quebrado e dissolvido. Então, muitas das vezes, eu tenho que chegar para o meu paciente, para o meu cliente e falar, mergulha nessa raiva, deixa essa raiva tomar conta de você. Mas é sobre a minha mãe, é sobre o meu pai, e às vezes a pessoa não quer conscientemente admitir aquilo, mas existe uma raiva ali que precisa ser reprocessada. E eu até falo, você não vai ficar com essa raiva a vida inteira, calma. A gente precisa trazer essa raiva à tona para ela se tornar uma indignação, para da indignação você sair desse lugar de vítima e entrar no lugar de autorresponsabilidade. Então, é natural, sim, você sentir raiva num processo terapêutico. É necessário, mas você não vai ficar nesse lugar. Uma frase que você falou uma vez, deixar doer para não doer nunca mais. Deixar doer como nunca, para não doer nunca mais. Porque fingir que não está sentindo, fingir que não incomoda, fingir que está tudo bem, não resolve. Excelente. A gente precisa assumir responsabilidade. Isso é crescer, isso é amadurecer. E crescer dói, né, Otília? E como dói, é verdade. A gente sair, né, de processos que nos prendem, mas quando a gente consegue, é tão libertador que você realmente se pergunta por que eu não fiz isso antes, sabe? Porque é necessário. O ser humano foi feito para evoluir, para crescer, para amadurecer. Não, a gente não pode, como a gente até falou anteriormente, sobre os tipos de relacionamentos que eu tenho visto muito também, né? Mesmo não
aqui, quando chegam algumas pessoas e conversam e compartilham, muitos relacionamentos com homens imaturos e mulheres sobrecarregadas, porque os papéis estão todos invertidos, né? Homens também que não foram ensinados a assumirem responsabilidades, né? E as mulheres que foram cobradas responsabilidades demais. Então, chega no relacionamento, tudo trocado, né? E aí ela acaba sendo a mãe do marido. E aí isso gira uma disfunção dentro da família enorme, né? E aí, já aproveitando esse tema que eu estou falando agora, já trazendo até o público masculino também, para falar sobre quando a gente não se permite reconhecer o que sente, validar o que sente, pedir ajuda, né, descansar, como a gente já falou, que é essencial para que você consiga continuar a sua jornada, o quanto isso afeta fisicamente com doenças reais. Como que o corpo ele responde às nossas emoções. Eu já vou até iniciar esse outro tema contando uma experiência pessoal. Bom, de novo, se você me segue no Instagram, você já conhece a minha história, sabe que eu enfrentei o luto e que fiquei viúva aos 38 anos. E por conta dessas emoções totalmente desequilibradas, 4 meses após a morte do meu marido, eu passei por uma cirurgia de emergência. Eu não sabia o que tinha, eram dores fortíssimas no abdômen, e eu não sabia dizer, né? Inicialmente, algumas pessoas até me perguntam assim, mas você não estava sentindo essas dores antes? A dor da perda estava tão grande que ela estava sobressaindo qualquer sinal que o meu corpo estava dando. Eu não estava observando os sinais. Até que ficou absurdo. E aí, né, indo à emergência, descobri que eu estava com um cisto de 8 quilos. Eu estava gestante de gêmeos, né, praticamente. Eu tirei um cisto enorme e realmente quem me via achava que eu estava gestante, de tão grande que ficou. E tudo por conta de um descontrole hormonal, por conta das minhas emoções não saudáveis. Então, nosso corpo, ele responde fisicamente, diretamente às nossas emoções. Acho que, de repente, você tem mais exemplos, né, reais aí para falar sobre esse tema. Realmente, a psicossomática, que é a resposta do emocional no corpo, é real. É real. E o corpo, ele acaba expressando o que a mente tenta silenciar, o que as emoções, porque a mulher, ela é doutrinada, na maioria das vezes, a mostrar que está tudo bem. Até porque ela traz essa responsabilidade para si. Eu preciso mostrar que eu estou bem para os meus filhos, eu preciso mostrar que eu estou bem para as pessoas. Então, ela acaba anulando as suas emoções, calando as suas emoções, não buscando ajuda, porque ela acha que é um sinal de fraqueza. Sim. Admitir. E, com isso, o corpo, o cérebro, a mente, ela tem que colocar de alguma forma essa dor, externar essa dor. E, muitas das vezes, é pelo corpo físico. E aí você vê pessoas com enxaqueca, pessoas com crises de ansiedade, Com insônia, que é o estado de hiperalerta, nível de cortisol altíssimo, descontrole hormonal, hormonais. a fibromialgia, que hoje mais do que nunca sempre existiu, mas hoje está uma demanda muito alta. E são bruxismo, que já vem da parte do dentista, que o máximo que o dentista consegue fazer é colocar uma placa, mas não consegue resolver, e tudo de fundo emocional. Hoje, eu conversando com uma pessoa, ela me compartilhou que a filhinha é uma criança, foi diagnosticada com bruxismo porque está no nível de ansiedade muito grande, né? E aí você vê que cada tempo que passa, as coisas estão acometendo mais cedo, né? As crianças estão sendo também acometidas com ansiedade, com crises de pânico até, né? Um medo irracional das coisas. E falando sobre as massagens até nesse tema, ajuda muito, muito. Porque, como eu falei, quando você não descansa de forma intencional, né? Não estou falando aqui sobre noites de sono, o seu corpo e a sua mente não desligam de fato.
Você só repousou ali, mas não teve um reparo, né? Que existem processos reparatórios do corpo, fisiologicamente falando, que acontece durante o sono. Mas quando horário de sono irregular, né? Dorme muito tarde, acorda muito cedo, já dorme com a tela, acorda com a tela, né? Isso aí é tema para outro, outro papo. Mas as massagens, ela tem o poder de te trazer para esse lugar de renovação física e mental, né? Desacelerar a mente. 1 hora de massagem equivale a 8 horas de sono. Então, você tem uma resposta no corpo, né, real, de relaxamento, de renovação, sabe, de restauração, com apenas 1 hora de massagem. Então, aqui na UNA, a gente atende, né, de criança a mulheres, a homens, né? Até porque eu estou falando desse tema sobre como que o corpo responde fisicamente às emoções, e aí, por mais que aqui seja o papo com elas, mas eu quero te dizer que o autocuidado, esse lugar de cuidado que a gente está falando aqui, com a terapia ou com as massagens, né? Não é exclusivamente das mulheres, né? Esse momento de cuidado ele não tem gênero, né? Precisa ser para todos. O ser humano precisa ter essa consciência de uma forma de descanso intencional. Ter isso na sua rotina, né? Produzir, mas ter um momento de pausas, mas pausas conscientes, sabendo que você está fazendo aquilo por você. E aí eu vou te trazer agora, não uma pergunta, mas deixar você livre para compartilhar com quem está assistindo a gente qual tipo de autocuidado, vou colocar essa palavra, que ela pode fazer em casa mesmo, né? Sem ser algo que de repente ela tem que investir, porque de repente não tem grana. Então, para que isso não seja uma desculpa, para que ela não tenha um momento dela de pausa, de olhar para ela com carinho, sendo gentil com ela mesma, que ela poderia. Dentro do que você estava falando, realmente o autocuidado não é uma questão só feminina. Então você, mulher que tem um filho, que tem um homem, um marido, que você vê que ele tem um grande potencial, mas de alguma forma ele está somatizando, ele está sobrecarregado, incentive buscar ajuda também, porque curiosamente o meu nicho ele é bem aberto para isso. Hoje eu devo estar tratando em torno de 10 homens, eu acho isso o máximo. E dentro da psicossomática ainda, homens também somatizam. E recentemente eu tive um resultado fantástico com um menino de 20 anos, que ele tinha muita caspa capilar, já tinha feito todos os... Porque a psicossomática, ela funciona assim, você sente algo no seu corpo, você busca todos os recursos patológicos, né, dentro da medicina e não tem resposta. E quando você vai ver, é de fundo emocional. Então ele teve essa melhora das caspas e o olho dele que tremia, os olhos que tremia também era de origem emocional. Então, muita coisa que você pode estar sentindo, você pode resolver tratando as raízes emocionais. E em relação ao que você pode começar hoje a fazer, Otília, eu quero muito fazer uma terapia, eu quero muito ter esse momento com a Aline de relaxamento. Porém, o que eu posso fazer hoje aqui na minha casa? Eu estou aqui no meu sofá de casa, assistindo esse podcast e eu quero começar agora, a partir de agora. Então, a primeira coisa que você deve fazer é, primeiro, alimentação. Porque o nosso corpo, ele responde a uma boa alimentação e a uma má alimentação também. Então, se você procura beber mais água, alimentar, fazer escolhas certas que começam no mercado, você vai desinflamar seu corpo, você vai desinchar, o seu corpo ele vai responder. A atividade física que produz a dopamina cara. Existe a dopamina barata e a dopamina cara. Qual é a dopamina barata? É aquela que você tem ali rápido, imediata, né? Mas que não perdura no corpo. Não sustenta. Agora, a dopamina cara é aquela que você tem que sacrificar alguma coisa, porém o resultado é maravilhoso. Duradouro. Então, a dopamina cara, ela vem tanto da atividade física, a serotonina, a dopamina, que são esses hormônios do bem-estar, baixo cortisol, você vai se sentir bem melhor,
como também de você colocar objetivos e conseguir cumprir. E é 1% todo dia, isso é interessante. Se você começar a colocar um objetivo por dia e você conseguir cumprir, aquilo gera a dopamina cara. Caramba, consegui realizar esse propósito. Também, independente da sua religião, tire um tempo para você orar, meditar, mas esse momento que você para e começa a se conectar com o seu interior, isso também baixa a adrenalina, baixa o cortisol, faz você desacelerar. E também eu tenho um vídeo que é como interromper uma crise de ansiedade e controlar. Se você tiver interesse, depois eu deixo o link também para que você possa fazer a respiração diafragmática. Porque essa respiração diafragmática, ela baixa a adrenalina, oxigena o cérebro e manda comando para o teu corpo de que ele está seguro. Então você pode fazer isso a partir de casa, você pode fazer isso por 15 minutos antes de dormir. Inclusive na massagem é usado essa respiração e você se sente muito, muito bem, porque o sistema simpático é desativado e o parasimpático é ativado. Então, devolve você para você. Exatamente. Eu falo muito sobre isso aqui. A respiração, né, que ela está falando, e com as massagens, né, eu falo muito sobre devolver você para você, porque é importante você ter consciência do seu corpo, consciência de uma alimentação, como ela está falando, e não é uma questão de nada elaborado não, né, Otília? O básico funciona, é comida de verdade. É comida de verdade, é uma caminhada, é um momento de meditação, já vai devolver você para você e você vai se sentir muito bem, eu te garanto isso. Para finalizar esse papo bem gostoso, que eu adorei receber você, Otília, foi um prazer. Pena que é pouco tempo, né? E olha que a gente fala. Mas foi um prazer receber você. E para finalizar, eu quero apresentar aqui o livro da Otília. Toda emoção tem lógica. Então, se você deseja adquirir o livro dela, entre em contato. Para solicitar o seu, envia para todo o Brasil? Envia para todo o Brasil, é da editora Iuclep. Você pede direto na plataforma iuclep.com, coloca lá Toda Emoção Tem Lógica e vai chegar o livro na sua casa. Então, eu super indico a leitura. Vale super a pena você ler, entender que toda emoção tem uma raiz, para você entender qual é a raiz da sua e se desprender disso, para ter uma vida com mais qualidade. E aproveitando o meu livro também, como coautora, Empodere-se. Aqui nesse livro somos 23 mulheres, cada uma com seu capítulo, contando também um pouco da sua história, das suas vivências. Aqui tem a minha história, contando desde o início, desde o meu processo de luto até a Aline empreendedora. A Aline estar aqui hoje não foi fácil, mas com coragem, determinação, dando um passo por vez, se conhecendo, buscando tratar os traumas e os bloqueios que me limitavam, né? As crenças limitantes. É possível, eu cheguei até aqui, você também pode. O papo com elas é esse encontro, e ele vai acontecer de forma mensal. Todo mês eu vou trazer uma convidada aqui na Unessense para que a gente possa conversar sobre temas que curam, fortalecem e te despertam. Então, se fez sentido para você essa conversa, que não termine em você. Compartilha com quem precisa ouvir. E eu espero você no próximo mês.